Boa noite, tudo bem com vocês? Então chegamos ao nosso segundo evangelho de 2018. Para quem não me conhece ainda ou para relembrar, né? Vai saber quem esquece. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Vou fazer o Evangelho no Lar com vocês, ok? E esse é o meu trabalho. Eu gosto de fazer o evangelho, gosto de fazer palestra, gosto de estudar com as pessoas e gosto de motivar. E eu acredito piamente que esse trabalho motiva. Então, tô aqui de novo, né, pra gente conversar um pouquinho. Para quem vem chegando agora, de repente, primeira vez que vai fazer o evangelho conosco, não custa explicar. O evangelho, ele é uma forma de nós atrairmos para dentro do nosso lar, junto com a nossa família, mesmo que a nossa família não participe conosco, nós atraímos, pedimos a presença, a companhia dos bons espíritos, do nosso anjo de guarda, dos nossos espíritos familiares, proteção para o nosso lar através da presença do Cristo e da sua mensagem. E é claro, fazemos aquela ponte que falta, porque Deus está conosco sempre, mas nem sempre nós procuramos estar com Deus. Então, nós fazemos o Evangelho no Lar para objetivamente estudar a doutrina espírita que nos moraliza, que nos ensina, que nos educa e facilitar, vamos dizer assim, tornar favorável essa ponte, essa comunicação com a espiritualidade que nos apoia. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui que eu acho que tá meio caído esse vídeo. Tá. Então, nós vamos conversar. O tema de hoje, gente, para quem leu, que eu deixei anotado, é injúrias, né? Cadê aqui? Injúrias e... eu quero dizer o capítulo também, violências no capítulo 9 de itens 1 a 5. De vez em quando a gente vem repetindo alguns temas, alguns assuntos, porque são muito importantes. Então eu vou começar daqui a pouco, como eu estava falando, o Evangelho faz essa ponte, e nós fazemos o quê? Muito embora a doutrina espírita não se considere como uma religião no sentido formal, por isso que eu até falo, né, que é religião porque eu não tenho outra, mas no sentido de me conectar com Deus, mas na verdade é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida que nos ensina a nos tornarmos pessoas melhores, né? E porque está conectado com as questões de valores morais, com a divindade, com o Cristo, etc. Então a gente começa sempre com uma prece, para que essa sintonia se faça dentro de nós. É o que eu vou convidar vocês para fazerem comigo daqui a pouco. Depois a gente lê um trecho do Evangelho ou de outra obra que seja do interesse. Eu tenho trabalhado o Evangelho segundo o Espiritismo e, como eu acabei de falar, vou trabalhar esse item injúrias e violências do capítulo 9, que nós vamos conversar hoje. E depois que eu faço alguns comentários, quando a gente está em casa, vocês querem fazer em casa, façam em família, é a mesma coisa que eu faço com vocês. A diferença e a vantagem de vocês é que vocês vão conversar uns com os outros. Alguém faz a leitura, se tiver condições, fala o que entendeu, e depois os demais vão também opinando. Não deve ter comunicação mediúnica, prefere-se que evite-se, porque não tem o ambiente, não tem todo aquele preparo de uma casa espírita, né, a proteção necessária, então evita-se mediúnico, não se briga por causa do assunto, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar de injúrias e violências, aí um lembra assim, mas ontem você me xingou, você me agrediu, você fez... Aí pronto, aí já era o estudo, a prece, a harmonia do ambiente, né? Então eu tô explicando para vocês, não pode, vamos deixar essas questões de lado, vamos falar neutramente como um estudo. Então, e depois que a gente faz esse estudo, essa conversa, depois da leitura, nós fazemos o encerramento convidando que todos os bons espíritos, que Deus, que Jesus possam nos ajudar a ter uma boa semana, a praticar aquilo que estamos aprendendo, tá? Um resumo super, ultra simplificado, mas o Evangelho não tem segredo. E se nós fizermos meia hora de Evangelho por semana, no decorrer de um ano nós teremos dedicado apenas um dia do nosso ano para fazer este estudo, esta sintonia com a divindade, com Jesus dentro dos nossos lares, junto com os bons espíritos. Vê que é pouco, né, gente?
Não é pouco? Então vamos fazer. E a gente aqui no virtual faz só a cada 15 dias, né? Eu ainda pulei semana passada, porque semana passada realmente não deu, tá bom? Deixei bastante gente chegar. Boa noite para quem falou boa noite para mim aí. Muito obrigada por estarem comigo aqui nesta noite. E agora a gente vai fazer a nossa abertura para que a gente possa estudar. Ninguém mais é grato do que eu, ok? Tá? Vamos lá, gente. Queridos amigos da espiritualidade, Pai Maior, Criador de nossas vidas, Jesus, nosso irmão e mestre, muita gratidão nós sentimos nesse momento, ainda que em outros momentos talvez não nos recordemos como deveríamos, de tudo que vocês fazem e fizeram por nós. Muito obrigada por estarmos aqui, reunidos em seu nome. Obrigada também aos nossos mentores, ao nosso anjo de guarda, aos espíritos familiares, aos que simpatizam com os nossos estudos, aos que querem observar a nossa conduta, não só aqui e agora, mas depois, quando as oportunidades da vida nos testarem naquilo que estamos aprendendo. Que todos sejam muito bem-vindos ao nosso lar, que os nossos ambientes material e espiritual estejam protegidos e que nós possamos, sintonizados com essa energia gostosa que já se faz presente nos nossos ambientes, possamos de verdade colocar o coração, a inteligência, a consciência e a boa vontade na direção do aprendizado e da autoevolução. E assim, certos de todo o amparo que nós sempre recebemos, nós damos por iniciado o nosso estudo com a gratidão imensa a todos esses que mencionei, em especial ao nosso Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Certo, gente? Estou aqui, vamos ler. Seria assim, sempre interessante que vocês, antes, eu sempre deixo o link para quem faz ao vivo comigo o estudo, se vocês conseguissem ler, os textos nunca são muito grandes, tá? Porque se vocês lessem, durante a minha explicação, vocês poderiam eventualmente anotar alguma questão e mesmo que eu não veja na hora, nos comentários ao vivo, ou não possa falar na hora, eu respondo depois. E se vocês têm já uma ideia do assunto, fica mais fácil, tá? Uma dica para vocês. Vamos lá, gente. Capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Também citado por Mateus. A terceira passagem, também de Mateus, diz assim: aprendestes o que foi dito aos antigos. Isso é Jesus falando. Não matarás. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E aí começam as explicações. Essas 3 passagens estão contidas nos evangelhos de Mateus, como eu falei. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca, essa palavra se escreve com 2 Cs, era entre os hebreus, o povo hebreu, um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava cuspindo no chão e desviando a cabeça. Então a pessoa olhava para aquele que achava que tinha um mau comportamento, má conduta, virava a cabeça e cuspia no chão. Imagine que situação desagradável, né?
bastante para lá de descortês. E Jesus vai ainda mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma repreensão, reprovação tão severa? Será? Bom, diz o Evangelho, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens desse mundo e prometendo-os do céu? O que será que Jesus quis dizer com isso? E aí o Evangelho explica que por essas palavras ele quis dizer que até esse dia, aquele momento, ou até hoje, né, vamos falar bem a verdade, os bens da terra estão assambarcados, apropriados, vamos dizer melhor, pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Que a estes, os brandos e pacíficos, frequentemente falta inclusive o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu dei uma olhada antes de escolher esse tema e verifiquei que, pelo menos eu não encontrei um outro evangelho no lar que eu tenha feito com esse tema. Agora, lendo de novo na nossa situação presente, eu tenho a impressão de que eu já fiz esse evangelho com vocês. Se for realmente verdade isso, eu já fiz ano passado, em algum momento, e eu estou fazendo de novo, ninguém vai perder nada, nem eu e nem vocês, e nem os espíritos que estejam conosco. Por quê? Primeiro de tudo, uma coisa que é muito interessante no palestrante, por exemplo, a gente pode fazer várias vezes o mesmo tema e cada vez nós vamos ser inspirados para falar uma coisa diferente. Não porque o tema mude ou porque o significado do tema mude, mas porque os nossos exemplos são diferentes, o nosso momento pode ser diferente, o momento daquelas pessoas que estão presentes são diferentes, tá? Então, eu já vou começar falando uma coisa que com certeza eu vou falar diferente. Esse tema serve para toda a sociedade atual, serve para as famílias, serve para os adolescentes. Eu tenho filho adolescente, eu vejo como eles são agressivos no trato. É meu amigo, então eu posso chamar de idiota. É meu amigo, eu ando com ele, é minha turma, eu posso chamar de outros nomes. O linguajar está muito agressivo, muito violento, injurioso, inclusive. E isso eu tenho certeza que vocês sabem. Mas mais do que isso, esse tema serve para pessoas como eu e como vocês, que eventualmente no cotidiano enfrentam situações complicadas. E eu tenho que fazer sabe aquela frase católica que se fala na igreja, meia culpa? Eu tenho que fazer a meia culpa. Vou fazer. Por que eu tenho que fazer?
Porque eu não sou hipócrita e não poderia ser hipócrita justamente com vocês que estudam comigo. E faço questão de me expor, e esse vídeo depois vai pro Facebook, vai pro meu canal no YouTube, e pessoas que nunca vão me conhecer, às vezes em outros lugares do mundo, como eu tenho conhecidos que acompanham o canal, por exemplo, lá do Japão, nunca vão talvez olhar nos meus olhos, vão saber que o esforço que eu faço em me transformar não me torna ainda a pessoa perfeita que muitas pessoas pensam que eu posso ser, ou que qualquer palestrante seja, ou que um médium é, ou que um padre, um pastor, qualquer pessoa. Gente, não tem gente perfeita aqui, todos somos imperfeitos. E por que eu falo de meia culpa? Porque eu abri ao acaso com a minha família no último domingo este tema. E foi uma semana particularmente difícil a semana passada para mim, justamente porque eu estava muito... eu não sou violenta, mas eu estava particularmente irritada, particularmente um pouco mais agressiva do que eu deveria, do que eu poderia, em relação a uma determinada pessoa que, bom, não vem ao caso. Nunca falei com essa pessoa qualquer coisa, nunca a agredi, nunca perdi a minha conduta cristã com essa pessoa. Mas internamente eu não estava bem. E aí eu tinha conversado com a minha irmã exatamente sobre os meus sentimentos que estavam muito difíceis de ser controlados. E eu percebo, inclusive, a influência negativa. Quando a gente cai na vigilância, não sintoniza na prece, o que acontece? Abre a guarda. E a gente que trabalha muito pelo autodesenvolvimento, pelo autoconhecimento, pela automelhoria, e que ainda procura ajudar os outros nesse caminho, como eu tento fazer, pelas pessoas que cruzam o meu espaço, a minha estrada, o que acontece? Vem os desafetos, e eu sinto que os desafetos pegam qualquer brechinha dessas que a gente dá, que eu dou para fortalecer os maus sentimentos. Então, quando eu digo isso, eu falo para vocês o seguinte: vigiar e orar é muito importante. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai, mas se nós estivermos predispostos a fazer o que é certo, a corrigir a conduta, a trabalhar o eu mais escondidinho, que às vezes a gente nem mostra pra ninguém, nós teremos ajudas. E a minha primeira ajuda foi, depois de muita prece, gente, como eu rezo nessa vida. Vocês não têm noção de como eu converso com Deus, com Jesus, com o meu anjo da guarda, eles nem me aguentam mais, no bom sentido, porque eles aguentam eternamente. Eles nem, se fossem pra não aguentar, já não aguentariam mais, melhor dizendo, tá? E aí eu li esse texto, e aí na hora caiu minha ficha de forma muito clara, muito patente, como eu estava desequilibrada. E aí comecei o meu processo de reharmonização. Só que o mais interessante é que eu tinha uma palestra marcada que eu fiz ontem. E eu trabalho os meus temas com antecedência, mas aí eu dou uma adormecida neles e na véspera, 2 dias, 3 dias antes eu começo a trabalhar de novo. Então a partir de domingo eu fiz esse tema e a partir de segunda eu trabalhei intensamente o Fora da Caridade Não Há Salvação, que foi o tema que eu trabalhei, que eu fiz no Centro Espírita ontem, certo? Percebem como está ligado? Como tudo está muito conectado? Como a gente que fala é o primeiro que tem que ouvir? A gente estuda, a gente fala e a gente escuta. E é por isso que também eu peço que vocês leiam os textos e acompanhem também em família, para ajudar. Porque o que ele fala aqui, e aí sim eu estou entrando no Evangelho. Tudo isso que eu fiz, gente, foi para dizer o seguinte: sempre serve pra gente. É muito importante que nós nos coloquemos na posição de necessitados, de que querem aprender, de que querem fazer diferente. E os nossos sentimentos são muito patentes, são muito claros para a espiritualidade. Antenas vibrando, vibrando, vibrando. Quem é que sintoniza comigo? Quem é? Se eu não estou bem, eu não vou sintonizar com alguém que está bom, que está se sentindo bem, tá ok? E aí ele vai falar dos brandos, porque os brandos possuirão a terra. Ele fala dos pacíficos, porque os pacíficos são chamados de filhos de Deus. Ele fala que a gente não deve, como diz a lei, matar, não deve matar, mas é mais do que isso. A gente não deve ter nenhuma cólera, nenhum sentimento negativo, nós não devemos muito menos falar
palavras desagradáveis para o próximo. Todos os sentimentos que eventualmente eu tive, eu tenha, virei a ter ou vocês tenham, né? Todos esses sentimentos são como pequenas células cancerosas dentro da alma que somos, que depois trazemos para o nosso corpo físico, inclusive através da somatização, e que dificultam que os nossos amigos espirituais nos orientem. Por isso que é tão importante, eu falo, repito para vocês, para mim, para todo mundo que cruza o meu caminho. Precisa vigiar. Vigiar os sentimentos, vigiar as ações, vigiar os pensamentos. Precisa vibrar, precisa orar, elevar a nossa sintonia para que os espíritos nos ajudem, para que Deus nos ajude, para que Jesus nos ajude do jeito que dá. Às vezes abrindo o evangelho ao acaso, às vezes escutando alguém, às vezes recebendo uma orientação, como até minha irmã trocou umas ideias tão importantes comigo naquele dia, tá? Aqui ele fala sobre a palavra raca, e eu até comentei rapidamente que é muito mais do que descortês, é extremamente desagradável. Você imagine a situação como era antigamente, nem sei se hoje se faz ainda isso lá na região, mas que raca era você dizer: eu sei que você é uma pessoa de má vida, eu não quero passar no seu caminho, por isso eu viro o meu rosto para você, eu não te enxergo, eu não te reconheço, e eu ainda tenho tanto desgosto de encontrar você, eu tenho tanto, é tão desagradável para mim que eu fico enjoado, por isso eu cuspo no chão. Percebe como é sério isso? E aí Jesus pune, e aí ele ameaça com o fogo do inferno. Lembrando que a ameaça do fogo do inferno é uma expressão daquela época e da cultura deles, que aliás foi trazida por outras religiões para cá, para o ocidente, e ainda se usa essa ideia do fogo do inferno. Mas o que quer dizer com isso? O sofrimento, gente, porque a gente recebe aquilo que a gente dá. Não se recebe aquilo que a gente não doou, a gente dá e recebe, a gente planta e recebe da semente que nós plantamos, que nós cuidamos, que nós molhamos, que nós adubamos. Essa é a verdade. Se eu não quero ser infeliz, eu não posso fazer a infelicidade dos outros, eu não posso desejar a infelicidade dos outros, eu não posso questionar a felicidade dos outros, porque a vida me devolverá exatamente que nós temos que cuidar. É exatamente o que nós temos que cuidar, nos conhecendo. Por que o Espiritismo fala tanto de autoconhecimento? Porque se eu não me conheço, eu nem percebo que eu tô irritadinha, que eu tô nervosinha, que eu tô incomodada com alguém que não tem nada a ver comigo. E que a conduta daquela pessoa é problema daquela pessoa e não é meu problema. Desde que ela não tenha nada a ver comigo, que ela não interfira. Daí são outras passagens do Evangelho, que não vem ao caso agora, mas que desde que o problema seja estritamente dela e não cause mais mal para ninguém, então é um problema dela e não meu. Eu não tenho que ficar irritada, injuriada, revoltada e violenta por causa disso. Isso eu falo na primeira pessoa, mas isso serve para todos nós, tá ok? Que mais? Quando eu disse que eu fiz a palestra ontem sobre fora da causalidade não há salvação, e eu estou dizendo que o tema chama isso, ele fala claramente o que é que agrava, que aumenta a falta, que aumenta a gravidade da falta, o que algumas pessoas chamariam de pecado. O que aumenta este pecado? É a intenção. Muitas vezes a gente está desequilibrado, mas não tem intenção de machucar. Então a falta que a gente comete, ela será menor do que aquela pessoa que pensou, mastigou, digeriu e aí tomou a decisão de fazer alguma coisa. Eu conheci uma pessoa, e é uma pessoa boa, viu? Ela já desencarnou, tenho muita saudade dessa pessoa. É uma pessoa muito querida para mim e trabalhou comigo um bom tempo, me ajudou bastante. E ela falava uma frase que eu achava muito contraditória com a conduta geral dela, mas eu compreendi, embora eu não ache que a gente deva fazer, mas que é um conhecimento popular. Ela sempre dizia assim: a vingança é um prato que se come frio. É exatamente isso que nós não devemos fazer. Por quê? Porque quando a gente fala isso, no entendimento até dessa minha amiga, dessa pessoa que trabalhou comigo, ela queria dizer o seguinte:
se você faz na hora, você tem um impulso negativo, você mete os pés pelas mãos, você vai perder a razão. Agora, quando você quer dar o troco, você pensa, você pondera, você faz e daí você devolve, aí você vai fazer a coisa direito. Mas na verdade a gente não tem que se vingar. A gente não tem que se vingar, não tem que dar troco, não tem que... podemos nos defender, podemos buscar justiça, podemos tudo, mas não podemos agredir com o sentimento de vingança. Eu sempre digo o seguinte, a pessoa matou, eu posso perdoar. Tem um caso antigo de, sei lá, uns 15 anos, talvez, de um pai oriental, eu não me recordo agora o nome, mas que o filho foi assassinado por uma pessoa que trabalhava com ele. E ele perdoou o algoz do filho. Só que mesmo assim ele foi lá e viu e teve toda aquela situação do rapaz ser preso. Agora, o fato dele ter que cumprir a justiça dos homens quer dizer que eu tenho que odiá-lo a vida inteira? Porque, eu vou repetir, todos esses sentimentos negativos são pequenos cânceres que nós vamos construindo dentro da própria alma e um dia vão somatizar no nosso organismo de alguma forma, tá? E aí, ele também vai falando da caridade, que se a gente ama Deus, a gente tem que amar a obra de Deus. E se a gente não ama a obra de Deus, a gente não tem como amar a Deus. Porque é necessário. Eu gosto de uma pessoa, mas não gosto dele como pintor. Então, eu não vou gostar do quadro que ele fez. Agora, se eu gosto do quadro, é porque eu gosto do artista, mesmo que eu não goste da pessoa. Isso um exemplo bem terreno. Agora, eu gosto, eu acredito em Deus, eu amo Deus, é óbvio que ele é o artista que eu admiro, porque ele criou todas as coisas. Se ele é o artista que eu admiro, eu tenho que gostar da obra dele, certo? Mesmo que eu não compreenda a obra dele, certo? Agora, eu entendo até a questão de tem gente que duvida desse perdão que eu falei, mas às vezes, gente, todos temos imperfeições. Tem gente que é capaz de perdoar, mas não é capaz de não fofocar. Tem gente que é capaz de ter 10 virtudes, não é orgulhoso, não é egoísta, etc., mas tem ainda a dificuldade de compreender. Por que tem gente que não perdoa? Tocando no assunto aqui que foi mencionado. Tem gente que não perdoa porque ainda não compreendeu que todos nós, temos uma história, uma jornada da imperfeição até a perfeição. Todos nós fomos simples e ignorantes e na nossa ignorância erramos no passado, erramos no presente e ainda erraremos no futuro por algum tempo até que um dia sejamos perfeitos. Se nós entendermos isso, não estamos dizendo que o algoz que matou o meu filho, graças a Deus isso não aconteceu, mas que eu não posso perdoá-lo porque eu compreendo. Eu não sei o que eu sentiria. Eu quero crer que eu perdoaria. Agora, não quer dizer, perdoar não é amar, não é receber dentro de casa, não é dar beijinho na bochecha, não é deixar herança. Poderia até ser, mas não significa necessariamente isso. Significa dizer o seguinte: eu espero de verdade que você mude. Eu espero de verdade que você aprenda. Eu espero de verdade que você se transforme, que nunca mais você construa um futuro através de uma nova semeadura como essa que você semeou na minha vida. E também reconheço que a minha semeadura foi colhida com aquela dor, porque existe uma lei de causa e efeito e não existe assim essa inocência toda quando nós somos vítimas e não também nas outras pessoas. Mas um dia a gente volta a conversar sobre essa questão da lei de causa e efeito, tá na hora da gente voltar a falar.
E eu tenho que me encerrar e me dirigindo ao final para dizer o seguinte: quando ele fala dos brandos, e é por isso que eu recomendei e citei o exemplo do perdão, que poderia não só ser de um crime de pena capital, um crime capital como esse, que é a morte, mas de um furto, de uma lesão corporal, de uma traição afetiva, financeira e qualquer outra coisa. Se nós tocamos nesses assuntos, é porque nós estamos em aprendizados. E quando ele fala dos brandos, ele quer dizer o seguinte: coloca o teu coração em paz. Porque a única pessoa que sofre de verdade quando o teu coração não está em paz é você. Só você. Dizem, né, que odiar, e é uma expressão bastante interessante, que odiar, que sentir raiva, é tomar veneno e querer que o outro morra. E aí Jesus promete a terra, mesmo ele dizendo que os pacíficos é que são filhos de Deus, que a gente não tem que querer os bens materiais, mas o que ele quer dizer é o seguinte: hoje a vida material aqui é muito dura, é muito difícil, é sofrida para todos nós, é muito sofrida. Agora, quando essas pessoas que são más, que ainda estão, porque a tradução de maldade é ignorância do que é o bem e o amor, é ignorância do que é felicidade e paz, é a tradução de sofrimento permanente, até que essa permanência tenha fim. Gente, nós, porque nós queremos ser brandos e nós queremos ser pacíficos, nós seremos chamados de filhos de Deus. Nós herdaremos a terra, porque a terra está mudando e mudará cada vez mais. Mas mais do que isso, nós herdaremos o céu, a vida espiritual, o futuro, o progresso, porque é o que nós estamos construindo. A palavra que foi usada aqui agora, desapegar, realmente é muito difícil, porque nós vivemos no Ocidente e estamos quase que ocidentalizando o Oriente, de tão forte que é essa cultura do materialismo. E pra gente sair desse sufoco, dessa dor, dessa agonia, gente, eu sofri semana passada. Tenho que falar, os meus sentimentos estão muito ruins. Estavam muito tristes, apesar de eu lutar muito para não ser assim, nunca. Mas estava muito difícil. E sabe aquela história de que o inferno não é um local, não é um local pontual, não está localizado em lugar nenhum? Exatamente isso, o inferno e a felicidade, a paz e o amor, o ódio e a raiva, a mágoa e o perdão e aquela agonia permanente está dentro de nós. Então a gente precisa aprender a usar esses conceitos para desapegar de verdade da matéria. Vive, se arruma, trabalha, constrói essas coisas, busca alegria, busca paz, faz tratamento de saúde, faz de tudo que precisa para viver bem na terra. Mas não se apega, porque tudo isso aqui, esse cabelo, essa roupa, esse colar, esse batom, esse corpinho que já está ficando cheio de expressões do tempo, tudo isso vai ficar aqui. Tem que desapegar. E aí, quando a gente tem espaço dentro do coração, a gente vai se apegar aonde? Naquilo que importa, naqueles que estão conosco, que são importantes e que não existe distância no mundo que nos afasta dele. Percebam que eu falei completamente diferente de qualquer outro trecho que eu tenha falado sobre esse mesmo assunto, mas eu achei importante expor as coisas, me expondo em primeiro lugar, porque nós não temos que idolatrar nenhum ser humano, nenhum. Todos têm, como diz a minha irmã, que escutou lá no centro que ela frequenta no Rio de Janeiro, todos temos as suas caixinhas, e tem caixinhas que ninguém conhece. Às vezes, até a gente tem medo de abrir. Então, a gente precisa prestar atenção para nos tornarmos pessoas melhores e podermos obter todo o apoio que a espiritualidade nos dá o tempo todo para que nos tornemos pessoas realmente, cada dia um pouco mais evoluídas e melhores, tá bem? Bom, passei 5 minutinhos da minha programação, mas se vocês me permitirem, eu não posso deixar
de fazer as nossas vibrações, pelo menos pelos pontos mais... Bom, todos são importantes, não é, gente? Eu venho, primeiro de tudo, agradecendo muito a presença de vocês, esperando ter me feito compreender e me colocando à disposição se eventualmente alguma expressão minha tenha tocado alguma ferida, algum espinho fincado no coração, eu me coloco à disposição talvez para esclarecer e fico realmente aberta a isso. E fecho os meus olhos, entrando dentro de mim, entrando nessa posição de introspecção mais uma vez, para dizer, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim nós vibramos pela paz universal, pela paz no nosso planeta, pela paz nos nossos lares, pela paz dentro dos nossos corações. Vibramos por todas as pessoas encarnadas, boas e más, que estão em luta e que estão perdidas, que estão com a alegria de viver e que estão desanimadas. Por todos os espíritos, pelos trabalhadores da luz, pelos missionários, por aqueles que ainda estão completamente perdidos. Por todos os missionários que atuam em prol do desenvolvimento desse planeta. Os que estão programando nascer, os que estão reencarnando, os que já estão aqui e aquela parte missionária também que existe dentro de nós, em alguma coisa importante que podemos fazer. Pedimos também pelos nossos administradores, pelos nossos políticos, pela nossa consciência política, que é importante, pela nossa capacidade de trabalho, pela oportunidade de trabalhar, pela saciedade das nossas necessidades mais importantes, pelas nossas relações familiares, afetivas e fraternais. Pedimos pelo nosso planeta, pela parte toda material e também por toda a vida, vegetal, animal. Pedimos pelos bons espíritos que nos acompanham, pelos sofredores que tentam nos tirar do bom caminho, que precisam tanto também, assim como precisamos nós, de amparo, de proteção e de orientação. E pedimos que Deus nos perdoe as nossas limitações, não desista jamais de nós e que sempre Jesus tenha a paciência de fortalecer a nós, através da bondade e do trabalho sempre cheio de amor dos nossos mentores e que possamos sentir-nos fortalecidos, muito especialmente nesta época de carnaval, porque sim, tem muita alegria, tem muita festa, tem muita amizade, mas tem, gente, muita droga, muita bebida, muita velocidade, muito desequilíbrio, muito sofrimento, muita gravidez indesejada para aqueles que vão gerar e que muitas vezes cometerão o ato do aborto. Por todos esses aspectos negativos, por toda a aura negativa que é maior do que a aura positiva que essa festa possa causar nas nossas vidas, vamos vibrar intensamente todos os dias, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, fortalece-nos e nos proteja. E que todos vocês lembrem de vigiar e de orar. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela paciência, pela compreensão, pelo até perdão de eu não ser a pessoa que às vezes vocês ou outras pessoas podem imaginar que eu seja. Mas quem falha e reconhece, deu um passinho também à frente, eu acho, não acho? Quero crer que sim. É isso, gente. Muito boa noite para vocês. Deus abençoe. Tenham uma ótima sexta, final de semana de carnaval. Bom descanso com a família e tudo de bom. Que Deus abençoe e Jesus proteja sempre. Que assim seja. Beijão.